Acordei ao meio-dia em uma quinta-feira, extremamente cansada apesar de ter dormido pelo menos 14 horas. Tentei levantar e fazer algumas coisas, mas estava tão exausta que não conseguia ficar acordada. Lembro-me de voltar para a cama por volta das 14 horas e programar o alarme para as 15, pensando que dormiria apenas uma hora e assim me sentiria melhor. Eu estava sangrando muito, mas não percebi que era a menopausa e que é normal uma mulher sangrar por uma semana até 10 dias. Mas eu vinha sangrando cada vez mais por cerca de 3 meses. Olhando em retrospecto, foi realmente estúpido da minha parte não perceber que um ser humano não pode viver com 2 ou 3 litros de sangue. Eu continuava pensando que sangrar era normal, mesmo sangrando cerca de 10 vezes mais do que o usual, o que era quase como uma hemorragia. Enfim, no momento em que minha cabeça encostou no travesseiro e fechei os olhos, de repente eu estava em um vazio negro e uma luz veio voando em minha direção extremamente rápido. Era como ver uma estrela brilhando intensamente, e em menos de um segundo ela estava enorme, bem na minha frente. Ela brilhava e era alegre como aqueles fogos de artifício que as crianças têm no dia de independência. Era extremamente energético e brilhante. Ela não falou comigo, mas transmitiu uma mensagem do tipo: quer vir comigo? Sou muito aventureira, então eu disse sim. E juntas viajamos na velocidade da luz para uma galáxia de luzes brilhantes. Eu sabia que todas elas eram almas ou espíritos, e que cada um era um ponto de luz, ou seja, era um outro ser. Fiquei lá por um tempo, até entender como havia tantas galáxias e estrelas, e que todas estavam vivas como entidades, e que eu, provavelmente, era apenas mais um ponto de luz. Não tinha consciência sequer de ter um corpo. Só sentia que poderia ir para onde eu quisesse, como se eu fosse uma partícula de luz ou algo assim. Então, eu fui para vários lugares terrestres. E um dos primeiros foi uma paisagem parecida com a Mongólia, que era espetacularmente bonita. As nuvens eram extremamente brilhantes, se movendo como em uma fotografia em time-lapse. E a luz continuava mudando a aparência das montanhas e da alta grama do vale. Fiquei lá por um tempo e soube que realmente existem lugares sagrados. Comecei a entender que tudo que já foi e tudo que será estava ali e ao mesmo tempo. E que todo o conhecimento do universo estava disponível para nós acessarmos se simplesmente acreditássemos e buscássemos por ele. Eu sabia que Einstein, e Maomé, e Handel, e Mozart, e todos os grandes artistas e cientistas haviam acessado esse conhecimento, seja em seus sonhos ou como um canal de Deus, ou do grande espírito, ou da energia universal. Mas eu fui envolvida por um êxtase, mas que estava em harmonia. Sentia mais amor do que eu podia imaginar, e tudo emanava energia positiva e também afeto. Nenhuma palavra positiva do dicionário pode capturar a sensação de bem-aventurança eterna que eu sentia. Então, pensei em música e, instantaneamente, eu estava em uma enorme sala de concertos. Eu era como uma partícula de ar naquele belo teatro. E meu falecido tio, Sidney, estava tocando piano com Arthur Rubinstein e Leonard Bernstein. Ele olhou para mim, sorriu e piscou. Ele parecia tão feliz e satisfeito, e fiquei realmente feliz em vê-lo tocando, porque era o que ele mais amava fazer. Ele parecia tão vibrante, tão diferente de quando ele faleceu. Depois, eu pensei em lontras
E de repente eu estava nadando com lontras, mas não estava molhada e nem sentia frio. Lembro-me de pensar que eu deveria estar com frio e também molhada, mas eu não estava. As lontras brincavam muito comigo e meio que me ajudavam a nadar com elas. Elas ficavam olhando para trás para ver se eu estava as acompanhando. Eram tão ágeis, bonitas e tão alegres em seu elemento. Até que entramos em uma antiga toca de castor e ficamos lá por um tempo. É interessante porque depois dessa experiência de quase morte, descobri que as lontras usam antigas tocas de castor. E eu não sabia disso naquela época. E também, eu nunca senti que meu corpo estava comigo. Sentia mais como se eu fosse apenas uma pequena luz brilhante, como uma estrela pequena, mas todos nós nos comunicávamos telepaticamente. De repente, fui transportada para Columbia River, George, e estava em uma festa agradável. Só que eu derramei um pouco de suco, mas nada ficou molhado e não houve nenhuma bagunça. Me lembro de pensar que eu não precisava de nada ali. Não havia nada de frio, molhado, ruim ou que não seja confortável. Tudo o que eu tinha era uma bem-aventurança permanente. E eu conheci muitas pessoas e ficamos apenas conversando, mas não parecia uma conversa sem sentido. Era mais como uma celebração alegre em que todos estavam felizes por estarem ali. O desfiladeiro estava verde e também exuberante. Só que de repente, eu voltei para as galáxias e sabia que só precisava pensar em algo e já estaria lá. Eu senti ainda uma sensação de conforto profundo e uma percepção de paz e pertencimento, coisas que eu jamais havia sentido. Eu sabia que eu estava, entre aspas, do outro lado e que eu nunca mais queria voltar. Estive morta, sim, ou seja lá o que foi aquilo, por cerca de 4 horas. Meu amigo ligou para o meu celular e ele tocou bem alto ao meu lado. Voltei e fiquei muito brava por ter voltado, pois eu desejava que essa ligação não tivesse interrompido a minha experiência. Mas no dia seguinte, fui internada na emergência por 3 a 4 dias, fazendo muitos exames, tomando medicamentos e também uso de soro intravenoso e tudo mais. Continuei pensando sobre o que aconteceu, mas não queria contar para as pessoas porque quando o fazia, elas achavam que eu estava louca. Assim que saí do hospital, fui a uma livraria e comprei livros sobre experiências de quase morte e projeção astral. O que eles descreviam era tão semelhante ao que aconteceu comigo que agora não tenho mais nenhum medo da morte. Na verdade, eu até mal posso esperar por ela. Antes disso acontecer também comigo, eu pensava que a morte era realmente o fim, que não havia nada após esse evento. Só que agora eu tenho certeza absoluta de que existe. E realmente não me importa se outras pessoas não acreditam em mim. Porque eu sei, já que estive do outro lado, e o que eu vivenciei não foi um sonho. Eu quero, inclusive, que minha irmã saiba que ela não vai morrer, porque ela tem medo disso. Mas ela ainda não acredita em mim. E eu também sei que os gatos e muitos outros animais veem as entidades do outro lado. E a maioria das pessoas simplesmente não consegue. Mas agora estou tão feliz por poder reencontrar todos os meus queridos amigos humanos e animais. E na verdade, tenho tido dificuldades em me adaptar a estar de volta aqui, tendo que lidar com guerra, morte e sofrimento. Embora isso não seja o mundo real, é com isso que tenho que lidar agora. E como eu não posso abreviar minha própria vida, estou presa aqui até voltar de volta para casa.
Não sei quando vou ser feliz novamente aqui, pois me senti tão feliz do outro lado que nada pode se comparar. Também ouvi a música de piano que meu tio estava tocando do outro lado. Nunca tinha ouvido ela antes, mas quando ouvi uma música da estação de música clássica, cerca de um ano depois da minha EQM, ela começou a tocar de repente. Reconheci a música da minha experiência de quase morte e era algo como Beethoven. Desde então, tenho tentado encontrá-la novamente, mas deve ser uma das peças menos conhecidas dele, porque nunca mais a ouvi e não sei como encontrá-la, exceto que tinha uma sensação de piano memorável, animada e cheia de energia. Esse foi o relato dela, interessantíssimo. E veja bem, olha só que coincidência do Beethoven. Ela ouviu a música do Beethoven que o tio estava tocando, mas se sabe, se tem essa informação através das experiências fora do corpo, que existem certos eventos extrafísicos, quer dizer, eventos em outras dimensões, em que os seres de luz, que nós chamamos de amparadores, né, os benfeitores extrafísicos, que eles usam de certas músicas clássicas em algumas ações, inclusive ações assistenciais e algumas até muito difíceis. Também eles podem usar. Para se ter uma ideia, foi se identificado em uma. Eu não vou falar o caso específico aqui, porque eu levaria tempo para explicar nos detalhes, mas tem certa ocorrência fora do corpo em que os amparadores tocam a Nona Sinfonia de Beethoven. Veja bem, a Nona Sinfonia de Beethoven. E tem uma, quer dizer, uma questão que a gente não encontrou resposta ainda, que é o seguinte: peraí. Se os amparadores, em algumas questões, usam a Nona Sinfonia de Beethoven, isso foi porque Beethoven conseguiu captar essa sinfonia através da sua sensitividade ou do seu parapsiquismo? Ou os amparadores se utilizaram da Nona Sinfonia, que acharam uma obra-prima, uma obra impecável, e começaram a se utilizar em certos eventos fora do corpo? Ou talvez foi algo misto? Talvez Beethoven captou a essência e né, e fez a música, os amparadores usam a música captada de uma essência maior? Não sabemos. De qualquer forma, é interessante pensar que músicas clássicas, algumas delas, como a de Beethoven, por exemplo, tem outras, tá? Chanson de Matin, fora as outras aí. Então, música clássica tem tudo a ver com comunidades até certo ponto mais evoluídas. Ah, quer dizer que não é música, quer dizer que se eu gosto de música clássica eu sou evoluído? Não. Quer dizer que se eu não gosto de música clássica e gosto de músicas, vamos dizer assim, mais populares, não vou citar aqui para não criar polêmica, mas quer dizer que eu sou inferior? Não é isso. Entretanto, o que se sabe, que se dá para afirmar é o seguinte: a música clássica é chamada de música das esferas, por quê? Porque há sim uma captação de locais, ideias e percepções fora do corpo que existem músicas semelhantes. Mas não é a música clássica em si. A música, nesse sentido, é quase uma exaltação, ela cria uma expansão, ela cria um padrão de energia tão forte numa pessoa, às vezes tão intenso, que faz ela ter uma sensação de pacificação, sabe? Há um transbordamento, há uma expansão da consciência com certas melodias que não tem letra. Veja bem, a música clássica não tem letra. São ondas, mas a música em si, ela cria um estado emocional, um estado íntimo tal que pode ter uma certa elevação, pode ter esse estado de maior potencialização da consciência. Toda música clássica é assim? Não. Tem música clássica negativa, patológica, de evocação negativa, que evoca até guerra, por exemplo. Então, não é aqui uma ode dizer que tudo música clássica é perfeita, é linda e maravilhosa. Não. Mas que existe essa correspondência entre esse tipo de música e dimensões mais evoluídas, sim, isso tem. Então, mas é claro, no caso aqui do tio dela, ela foi talvez uma mensagem para, né, passar, dizer que ele está bem, tocando ali com outras pessoas, enfim. É uma mensagem, é uma forma de dizer que está tudo bem. Mas é importante fazer essa ressalta em relação à música, porque nenhuma música clássica se compara às músicas extrafísicas. Olha só, vários relatos que eu já fiz aqui no canal da pessoa dizer que era uma música, entre aspas, era quase uma exaltação íntima, era um estado que, inclusive de múltiplas músicas tocando simultaneamente, onde não fica bagunça, onde elas se complementam, é algo assim avançadíssimo, tá? Então a música, sim, fora do corpo em outras dimensões, pode ser avançada. O próprio Tratado de Projeciologia fala disso.
Então, né, o tratado de Projeciologia é o tratado de experiência fora do corpo. Então, a música é algo que transcende e pode ser muito avançada. Agora, outro ponto aqui. Ela comenta que ela tem certa dificuldade de se adaptar. Muitas pessoas que passam por EQM, não precisa ser no nível dela, que é de nível cósmico, que foi para outra galáxia, né, ou viu lontra, viu isso, viu aquilo, mas sim, a pessoa tem uma certa dificuldade de poder voltar para aquilo, como ela falou, ter que ver dor, fome, sofrimento, quer dizer, você volta, você está num local onde tudo se encaixa, tudo é equilibrado, é harmonia, é pacificação, é sensação de pertencimento, olha só, nunca tinha sentido isso e de repente volta para cá, todo mundo, a maioria das pessoas é egoísta, só pensa em si mesma, se puder puxar o tapete, puxa, se puder tentar fazer algo para te derrubar, faz, sabe? Pessoal de moral assim extremamente baixa, vil, sabe? E aí você tem que lidar com todas as pessoas. Claro, tem gente maravilhosa, tem gente boa, mas na média a sociedade não é doente, sabe? O que importa é o dinheiro, o que importa é status, é tanta besteira. O pessoal liga para umas tolices dessas e você tem que aprender a lidar com isso. Então, é totalmente compreensível que a pessoa está numa situação tão avançada que ela fala que ela não quer mais voltar e volta para esse mundo aqui que é uma pobreza, né? Nem a música é igual. Tem tanta coisa defasada, distorcida, tanta gente que querendo ser malandra para se salvar na vida após a morte, mas, né, coitados, às vezes não sabem, só que estão se afundando cada vez mais. Então é uma realidade que, infelizmente, essa adaptação pode levar anos. Em alguns casos leva décadas, em outros ela nunca volta a ser o que era. E até certo ponto, quer saber? Eu acho algo muito positivo. Por quê? Como já diria Krishnamurti, se adaptar a uma sociedade sadia, doente não faz de você alguém sadio. Então, quando você entende como a realidade é e compreende o mundo como ele está hoje, é preciso ter certo distanciamento, saber também não se afetar, mas essa inadaptação, por mais dolorida que seja, ainda é algo que pode nos fazer crescer. É uma adversidade que nos foca naquilo que é melhor, não no que é doente e aceitável, mesmo que a maioria das pessoas faça, produza ou incentiva, infelizmente. Só para fechar aqui, vou citar o caso que ela falou da lontra, das lontras que haviam e nadavam com ela. Ela até cita que os gatos, ela, né, percebe que ele tem impressões e de fato. Já reparou que os animais às vezes percebem energias e seres extrafísicos, sejam eles sadios ou doentios? Pois é. Fala-se muito de cavalos que percebem. Não é só animal, né? Há certos animais como golfinho, tem várias teorias que dizem de fato que os animais são um complemento. Eles têm uma percepção, uma sensibilidade, quer dizer, um parapsiquismo melhor do que a maioria de nós humanos, que teoricamente somos mais inteligentes. Mas toda pessoa que quiser também pode desenvolver o seu parapsiquismo, o seu nível de extrasensorialidade, talvez um termo muito forte, mas de você ser um paranormal. Eu falei, eu não quero ser um paranormal, eu não quero ser uma aberração esquisita, não é isso. Mas é ser um parapsíquico, alguém que consegue captar, perceber e sentir outras realidades. Porque se os animais percebem e a gente não, veja, o fato de não você ver não quer dizer que não exista, não quer dizer que não te afete. Mas se você consegue perceber e identificar, aí o jogo muda. Porque você vai poder ter uma informação e fazer algo com ela. Seja se defender, seja se abrir para seres que podem te acessar e até te ajudar. Então, a realidade muda drasticamente quando a gente consegue ser um sensitivo equilibrado ou um parapsíquico avançado. Mas e você? Tem algum tipo de parapsiquismo? Já teve uma percepção extrasensorial? Já percebeu animais vendo outros seres que você não via? Você já teve alguma percepção que ninguém consegue aceitar, ou que até te chamam de louco? Tem medo de se expor publicamente? Mas e aí? Conta nos comentários como é o seu caso. E muito obrigado, porque no canal como um todo, em todos os vídeos que a gente olhar, tem tantos comentários legais, relatos e coisas que ajudam demais ali a outras pessoas que estão chegando agora, que estão entendendo o que é esse tema e a realidade e a importância que ele tem. Então, muito obrigado aí. E quer nos ajudar? Por favor, curta o vídeo, porque quanto mais curtidas, mais esses assuntos são divulgados pela própria plataforma para outras pessoas que não sabem nada disso, não sabem nem que isso existe. Então, meu muito obrigado pela sua curtida. Se inscreva no canal se tiver afinidade com os temas e compartilhe com alguém ou com algum grupo se achar que vai agregar, vai agregar, né? Vai trazer algo de positivo e trazer algo de melhor para eles, tá certo? Gente, então eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos.
As melhores energias para você e até a próxima.